Todos bem, tranquilos, sobrevivendo, quase no fim. Essa é, claro, a parte mais legal e bacana, não sei porquê. Eu certamente não sou suspeito para falar sobre isso. Eu vou pedir a atenção do Estevão, do Carlos, da Fabiana, que não está aí agora, e do Omar. É um caso da vida real. O Mauro e o professor David, eles conhecem o caso até a metade. Foi apresentado no primeiro semestre esse caso. Vocês estão me escutando? Está baixo, né? Eu não... Melhorou? Melhorou, sem dúvida alguma. Agora eu estou conseguindo me escutar melhor, então isso é super legal. Eu vou tentar ficar nos 20 minutos. Então, esse é a pessoa hoje, tem 58 anos, isto é, ele está a 1/4 de vida, vivendo com... a 1/4 de século, vivendo com o HIV. Ele abriu o quadro no milênio passado, há 24 anos atrás. Ele estava podre, 5 CD4. Ele abriu o quadro simultaneamente com sarcoma de Kaposi, infecção por citomegalovírus e pneumonia por pneumocistes. Desde então, ele fez todas as combinações possíveis e imaginárias de antirretrovirais, exceto não ter usado nevirapina e neofinavir. Até todos os anos que vocês estão vendo, tem uma série de genotipagens feitas em 2000, 2001 e 2002. Aquela é uma compilação de todas as mutações que ele teve nas genotipagens que ele fez. Em 2002, ele entrou no estudo do T20, e a gente tentou resgatar ele com foscarnet em associação. Ele fez uma reconstituição imunológica por LEMP, então ele ficou hemiparético à direita. Ele é um colega nosso, teve que deixar de trabalhar. Teve o estudo do Vicriviroc em 2007, ele falhou porque ele apresentava tropismo duplo. E logo em seguida ele fez mais uma complicação oportunista, que foi um linfoma. E o Álvaro falou ontem que os linfomas associados à infecção, ele foi um linfoma de células B. Mas a gente conseguiu resgatar ele lá pelas tantas com tenofovir, 3-TC, D4T, etravirina, darunaritona e raltegravir. Ok, pessoal? Ele tinha menos de 40 cópias, apresentando alteração de provas de função hepática, burral de uma lipoatrofia, e a gente suspendeu o uso do D4T. E sabe-se lá por quê? Ele teve 2 viremias subsequentes positivas e viremia de baixo grau, baixo número de cópias, menor e inferior a 200 cópias. Nesse caso específico, o que vocês fariam na prática de vocês? É uma pessoa super exposta a diversos medicamentos, mais de 20 anos em TARV, 2 viremias repetidas de baixa contagem. Vocês manteriam o tratamento, tentariam genotipagem, trocariam a medicação ou consultariam com o Dr. Mauro, Brites, Estevão, Omar ou qualquer outro que esteja aqui na plateia? O que vocês fariam? Omar? Me llamamos un experto. No, I think it's very difficult patient. It's very, very difficult patient, very highly exposed. He is receiving a very good treatment, or was receiving a good treatment, and was having a good response. And then he switched, and then he appears with 2 low-level viremia. Low-level viremia, in this case, probably will not accumulate many mutations and probably will not represent a critical outcome with 500 CD4. But the only problem I have is probably the only medication that is fully active at this point was raltegravir.
because you have mutation for nucleoside, non-nucleoside, protease inhibitor. So maintaining raltegravir in a patient that is not fully suppressed is a risk of selection of resistance for dolutegravir. So probably I will choose or changing only raltegravir to dolutegravir or stop dolutegravir because I don't want to continue accumulating more mutation. What is the decision that, remembering when we had the same dilemma with T20, we say if the patient has very low CD4, you need to use whatever you have. And you have high CD4, you can wait for future drugs. So what future drug we have? Probably only ivalizumab in the near future. But well, it's not. It's only in clinical trials, so it will be fostemsavir another option also. Por favor, aqui, primeira fila, professor Mauro. Como disse o Omar, ele provavelmente está em monoterapia funcional, ou quase isso. Deve ter o 3TC sempre mantém alguma coisa, os análises, sempre tem uma ajudazinha dos análogos de nucleosídeo, mas o problema maior é que com essa baixa viremia você não vai conseguir genotipar. E o problema grande, que o Charles falou um pouquinho na palestra dele, é você começar mutações outras que acontecem com o raltegravir, com o inibidor de integrase, que não são mutações de resistência por si só, mas que começam o caminho para ir para a resistência. E ele, ao entrar nesse caminho, fatalmente ele chegará à resistência da única droga que realmente está segurando isso. E a maneira de evitar essa resistência é mudar para o dolutegravir. Mas o próprio dolutegravir, embora tenha uma barreira maior, se essas pequenas mutações acessórias já ocorreram, isso também facilitará a resistência do dolutegravir. Por isso, eu faria isso, não está em bula nenhuma, eu só estou colando mesmo, estou repetindo, que nem papagaio, o que o Jonathan Shapiro, que deveria vir aqui, não conseguiu vir, não deu para vir, o Jonathan faz, existe um pouquinho de literatura, mas ele recomenda sempre, é fazer dolutegravir em dose mais alta, fazer ou 100 miligramas de 12 em 12 horas, 200 miligramas dia e com alimento, que aumenta a absorção. O Mauro já se travestiu de Rebeca, agora está se travestindo de Shapiro. Está versátil ele hoje. Ele está na fase maníaca dele, só as 3 personagens por enquanto, sabe-se lá o que ele vai virar daqui a pouco. Deixa eu perguntar só uma coisa, Eduardo. Aquela genotipagem de 2002, ele começou aquele esquema e depois ele ficou de 2002 a 2008, acho que eu perdi Não, ele falhou, tanto é que ele falhou, ele foi candidato a entrar no estudo do Vicri-Viroc, e ele já estava totalmente falhado. A genotipagem que ele fez mostrou resistência ao T20, eu não botei, porque senão ia... Mas a protease evoluiu também? A evolução da transcriptase reversa da protease foram os mesmos. A protease estava daquele jeito? Estava. Porque essa protease nem está ruim para o Daruna, né? Assim, você olha essa protease aqui, tem 33F, de mutação específica para o Darunavir, que é a mutação mais fraca. 33. Não, pois é, mas ele falou que está igual. Não, a protease não evoluiu. Então, provavelmente, o tratamento, quando falhou com certamente o T20. E naquela época ele usava o lopinarritona, né? Então ele falhou com lopinarritona, falhou o T20, os não-nuc já eram podres e os nucleosídeos eram podres. De qualquer forma, também realmente uma consideração que a gente tem que fazer, e foi uma situação que a gente se bateu volta e meia, não era uma coisa tão rara assim, uma situação dessa, quando tinha que trocar o RAL pelo dolo, ficar nessa dúvida. Mas será que tem resistência integral? Será que não tem? A gente faz dose dobrada ou não faz? Eu acho que pelo menos dose dobrada eu faria. Tá, mas olha a data, outubro de 2015. Sim. Não tem dolutegravir. Ah, bom, tudo bem. Você não quer fazer dolutegravir? Pois é. Então, o que vocês fariam? Eu falei com o Brits. Eu só queria chamar a atenção o seguinte, tem um paciente que está tomando 15 comprimidos ao dia, em várias dosagens, fora as outras coisas que ele deve estar tomando aí. Então, na realidade, ele tem que simplificar esse esquema. Eu acho que esse paciente, ele pode... Se você olhar a geno dele, ele tem uma etravirina praticamente livre também. Tem darunavir livre e o raltegravir, que inicialmente era livre. Então, ele tinha 3 drogas ativas, fez um trio.
que deu 86% de sucesso virológico depois de 1 ano. Então, eu acho que esse paciente ele fez cansaço de medicação, 15 comprimidos, parou de tomar porque não aguentou e falhou por causa disso, provavelmente, esse escape aí. É provável que nesse processo ele tenha acumulado mais mutações, mas como você disse, ou fazer genotipagem de provírus, que podia ser uma alternativa se fosse disponível, não é na prática rotineira, mas eu tentaria talvez otimizar a adesão dele, simplificando essa terapia. Se tiver que mudar, não sobra muita coisa. Aí teria que partir para a dolutegravir realmente e ver o que você manteria daquilo para não incorrer no erro de muito mais comprimido por muito mais tempo. A gente falou então com o Dr. Ricardo Dias, que disse, manda para mim que eu vou amplificar. Está ali, genotipagem. Não foi possível amplificar. Ele ficou então, olhem só, falhado, entre aspas, de abril de 2015, março de 2017, baixo nível e 2017 incorporado dolutegravir. O que vocês fariam? Manter tratamento, genotipagem, troca de medicação, consultar vocês. Juntava a gente aqui. Juntava a gente aqui, fazia o mistura que o Brito falou, que a gente falou. Seguramente simplificava isso, concorda? Tirava a etravirina, que está dando interação medicamentosa, botava 3cc, Trovir 3cc, darunavir e botava o dolutegravir, discutindo entre eu e o Estevam, a gente botava 100 mg, 100 a 200. Troca de medicação. Aproveitando então o que o professor Charles falou, do acúmulo de mutações e chance de resistência cruzada. Talvez a troca precoce poderia evitar o acúmulo de mutações. E a viremia dele sempre se manteve a mesma, mais ou menos por 3 anos. Então são 2 caminhos que tem de mutações, algumas que podem ou não prejudicar o raltegravir. E aí vocês colocariam dolutegravir 1 vez ao dia ou 2 vezes ao dia? 2. Omar? David? How many times daily? Once or twice? It probably depends on the other drugs in the regimen as well. What else, is he with once daily raltegravir, you get a lower C-min, and you're just a little bit concerned about that. I don't think there's a right answer necessarily. Once daily? Potentially once daily. Esse slide também o Charles mostrou que o acúmulo de mutações, o que preserva ou não preserva, quais os medicamentos que vão funcionar ou não vão funcionar. Charles? Okay. You want to talk? Sure. No, anything about for 3 years, vou falar em português, tem tradução. Por 3 anos em raltegravir, por 3 anos com raltegravir, manteve viremia de baixo nível, entre 90 e 150 cópias. Na troca, faria a troca por 1 ou 2 vezes ao dia dolutegravir. Essas eram as cargas virais dele, mais ou menos de 2015 a 2017. So, did you get the genotype? Were you able to get the genotype or not? We tried, but it was a failure, unsuccessful to amplify. It's complex. I would do as much as possible without, of course, compromising the adherence, but, right? Okay.
Só repetindo, passando rapidamente. Então, a gente viu aqui o que foi pensado. Como a viremia continuou, e a gente não tinha escutado as hipóteses diagnósticas do Dr. Charles de hoje pela manhã, a gente pensou, como a viremia persistiu baixa por 2, 3 anos, a gente imaginou que talvez o vírus não tivesse evoluído muito e nem tivesse acumulado mutações. A gente deu dolutegravir uma única vez ao dia. E desde então, por 12 meses, indetectável. Eu tenho medo porque as pessoas hoje falaram que lá pelas tantas, com uso prolongado, talvez possa haver uma falha. Mas tem mais um senão agora. Quando a gente acha que está ótimo, eu sou o cara, eu sou fortão, não. Sempre tem uma coisa que nos atrapalha. O que vocês fariam aí, pessoal? Usar o estudo Reflate de maio, que é de antigo, em maio, manter o tratamento, tentar dolutegravir um comprimido a cada 12 horas, como o Brits falhou, tentar trocar rifampicina por rifabutina ou consultar todos vocês. O que vocês têm vontade de fazer? Pediatra. Não tem pediatra, a criancinha não tem tuberculose. Mas ela já estaria com 25 anos, já estaria passado para os adultos. Alguém aí, pessoal, sem ser a primeira fila? Alguém sem ser da primeira fila, alguma sugestão? Álvaro, Roberto? O que é, Álvaro? Eu acho que dobrar a dose baseado nos pais. Por favor, Brits. Tem um pequeno complicador, esse paciente está usando darunavir. Então ele tem que usar rifabutina, a gente não pode manter rifampicina com darunavir e dolutegravir. Aí eu acho que a D seria mais adequada. Botaria rifabutina e deixaria o resto como estava. E a etravirina, confesso que não sei. Etravirina, em tese, eu acho que não tem muito problema de você manter mas temos um expert ali que pode responder isso. Ese era mi mismo comentario. Probablemente después de 2 cargas virales indetectables se puede sacar etravirina en este paciente si no tuviera tuberculosis. Entonces queda con dolutegra y daruna y rifabutina. And it's easier, es más simple. Dr. La David? dosis de rifabutina with darunavir will be every other day, isn't it? What would you do? Yes, you. No, I mean, it depends. Can you just remind us of all the drugs he's on at this point in time? Just remind us of all the drugs. Okay, by heart. Darunavir plus ritonavir, etravirine, dolutegravir, lamivudine, tenofovir. And on a Stanford database, when you look through, how many drugs are active or partially active in that regimen? At least partially active would be darunavir, etravirine, dolutegravir. Exactly. Resistant to the nucleoside, to all the nucleoside. Es resistente a todos los nucleósidos. Yeah. Sí, It might be the case that tenía 5 mutaciones. lamivudine and tenofovir could work a little bit.
que ser rifabutina. E aí, só lembrando que se for rifabutina, não estou falando das outras drogas, estou falando do dolutegravir, aí já não precisa dobrar a dose, tá? De dolutegravir. Algum comentário mais, professor David? No, we've heard a lot about the inspiring data where you do need to add additional dolutegravir, but in this case with the traverine, you have the problem, so it's rifabutin. Ok? Todos falaram do estudo Spiring. Fantástico, maravilhoso. Isso aqui foi em maio, junho, julho, agosto. Como eu falei, a gente discutiu as coisas com o paciente e o paciente resolveu ou decidiu conosco apenas dobrar a dose de dolutegravir sem usar rifabutina, sabendo das limitações. Então, continuou darunarritona, continuou etravirina, dolutegravir o dobro da dose, e darunavir continuou na mesma dose, e o ritonavir a gente dobrou a dose. Sabe-se lá o que acontece. Hein? Está tratando, então são 3 meses e meio agora de tratamento. Não. Está na fase dos dois? Assim, a partir da fase da indução, eu acho que não faz sentido. Aí deixa então, o que a gente fez? O que a gente fez agora? A gente tirou fora a rifampicina e botou HE, que é isoniazida e etambutol. Certamente no próximo Virology Education eu vou dizer que ele falhou. No próximo eu vou dizer que ele falhou. Culpados fui eu, sem dúvida alguma. Não resta dúvida alguma. E a gente vai ter que buscar o Fostensavir, Ibalizumab e sabe-se lá o que mais. Então, infelizmente, nesse caso, o HIV vai voltar de novo. Só para tentar, assim, Eduardo, eu sinceramente aumentaria a dose do dolutegravir mesmo assim. Eu deixaria com 50-50, independente da rifampicina. Porque a minha preocupação... aconteceu uma coisa curiosa, porque ele respondeu à troca. Então, isso sugere que possa ter um pouco de resistência ao raltegravir, né? E uma 155, por exemplo, uma coisa que não atrapalhe muito. E talvez evolua. Eu tentaria deixar a dose dobrada. Manteria a dose dobrada. A dose... Isso, foi esquecido já. Foi esquecido. Não se escuta nada. Já no momento lá da troca para o dolutegravir, o que a gente vê em recomendação, mesmo em bula, é isso que o Estevão acabou de falar. Se você tem um esquema que houve falha virológica e você não tem a genotipagem, recomenda-se fazer dobrar a dose para um comprimido a cada 12 horas e ponto final. Então, eu concordo, o Estevão está sendo rigoroso, seguindo aquilo que tem na recomendação. Perfeito. Algum comentário? Any further comment? Alguma coisa mais, pessoal? Então, obrigado. Nós temos mais, por favor, David. Obrigado a todos. The only point I'd make is tomorrow, and to say where you give this increased dose of dolutegravir. The evidence for that is this is an experimental approach, and given dolutegravir's safety, you're more than happy that this is a good approach. Yeah. Então, temos, cadê o Jesus? Por favor, tem um abstract presentation ainda, que é o final da sessão. Por favor,
Tem os formulários para vocês. Quem não preencheu ainda, preencha, por favor. Jesus. So thank you to Eduardo.